Bom dia, bom dia. Muito bom dia, Instagram. Vamos falar hoje sobre a presença que cura. Nessa nossa sequência aqui de 7 devocionais, encontros devocionais. Hoje é o último, o sétimo. E eu quero falar com você sobre a presença que cura. Muito bom dia, Emily, Lilian, Andréia, Gleison. Muito bom dia a todos. Vou começar já, Dani. Vamos logo de cara falar sobre a presença que cura. Hoje é domingo. Como é que vocês estão? Bom dia. Li, bom dia. Pati Cruz, Dani, Bia. Bora lá. Passamos 7 dias falando sobre Deus. 7 dias com encontros devocionais aqui, onde o principal objetivo foi trazer um pouco daquilo que que deveria ser, né, o nosso enfoque espiritual, né? A gente foca o tempo inteiro nas coisas físicas, tácitas. A gente fala o tempo inteiro daquilo que deveria fazer, o que eventualmente não deveria fazer, mas esquece que boa parte tem a ver com o divino, tem a ver com o espiritual. E o objetivo desses 7 encontros foi trazer um pouco disso, assim, um pouco do que o que Deus quer para nós. Mais do que o nosso entendimento sobre as nossas aspectos conscientes ou inconscientes, a pergunta é: o que Deus tem de expectativa? O que Ele coloca à nossa frente? E como é que você pode se render a isso que é a vontade de Deus, né? Hoje eu quero falar com vocês sobre a presença que cura. O Deus que habita e que acolhe. A palavra habita aqui é muito importante. O Deus que habita e que acolhe. O texto que a gente vai abrir para falar sobre isso está no Salmo, o Salmo 147, o seu versículo 3. Abra aí. Salmo 147, versículo 3. E toda a nossa dinâmica aqui hoje vai estar pautado nesse salmo. Diz assim, ó. Salmo 147, versículo 3. Esse é um salmo que está falando aqui sobre louvar a Deus e a importância de Deus na vida de algumas pessoas que estavam vivendo ali um momento complicado. Vamos lá. Salmo 147, 3 diz assim: Ele cura os corações quebrantados e enfaixa as suas feridas. Em outras traduções, vai estar como ele cura os corações quebrantados e cuida das suas feridas. Eu queria fazer uma oração para a gente começar. Deus, eu quero colocar diante do Senhor, meu Pai, esta palavra que diz que o Senhor cura os corações quebrantados e que cuida das nossas feridas. Essa palavra desse salmista que estava passando por um momento complicado ali, meu Deus. Quantas pessoas talvez estejam exatamente nesta mesma posição. E eu quero colocar diante do Senhor esta palavra e este momento para que o Senhor possa curar as nossas feridas. Que a sua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável, possa tocar aqui e prevalecer nos nossos corações. É assim que eu oro, pedindo ao Senhor que abra a nossa mente, o nosso coração para a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, quando a gente fala de presença, né, uma presença que cura, presença, ele está falando muito mais do que um direcionamento, está falando de estar em algo, estar em alguém. É esse Deus que habita e que acolhe. A palavra habita aqui é muito importante, como eu disse no começo, porque nem sempre ele vai tirar de você a dor, mas às vezes ele vai habitar com você na dor, te fazendo passar por ela. Quando a dor é inevitável, é esta presença, a presença de Cristo que é o remédio. Quando a dor está insuportável,
É essa presença que acalanta. A gente está numa época que é uma época muito complicada, onde a solidão acaba adoecendo demais as pessoas. A gente tem uma sensação errada de que está perto de todo mundo, de que a gente tem tudo, e na verdade a gente está passando por um momento de muita solidão. É um tudo fake, é um tudo maquiado. É como se eu tivesse tudo ao alcance da minha mão, mas na verdade eu tô só, eu tô me sentindo sozinho. E é essa solidão que adoece. Para você ter uma ideia, existem estudos que comprovam que a solidão crônica, ela adoece mais do que a pessoa que fuma 15 cigarros por dia. Olha isso. A solidão crônica adoece mais do que uma pessoa que fuma 15 cigarros por dia, por exemplo. A solidão já é o mal do nosso século, ou a depressão é o mal do nosso século. Mas eu não quero falar sobre a dor, eu quero falar sobre a presença que cura. As pessoas, elas têm adoecido por aquilo que eu tenho chamado de ausência de significado. Está faltando significado na vida. Então, toda dor parece uma dor insuportável. Por quê? Porque eu não tenho significado, eu não tenho vínculo. Talvez o vínculo que eu preciso, ou vínculos significativos, vamos pensar assim. Então, o que elas querem, em última análise, é serem vistas. As pessoas querem serem ouvidas, elas querem ser acolhidas. E é aí que entra a espiritualidade, é aí que entra a espiritualidade como uma resposta poderosa para esse lugar. Às vezes a gente tenta fazer do nosso campo racional, da nossa racionalização, a resposta para tudo, mas Deus, ele não é apenas um conceito. Esse texto que a gente leu, ele está dizendo que Deus, ele é mais abrangente do que um conceito. Deus aqui é presença. Presença que transforma. É presença que habita, que cura. É isso que eu queria falar com você hoje aqui. Para a gente pensar nesse Deus que tem que te habitar. E que uma vez habitado por ele, a sua vida jamais será a mesma. Eu vou ler de novo o texto para a gente poder fazer aqui um pouco de contextualização. Nesse Salmo de 147, no versículo 3, diz assim, ó, ele cura os corações quebrantados e cuida das suas feridas. Ó, ele cura o coração quebrantado. Quebrantado significa arrependido, significa que ele está querendo algo, né? Que ele tá esperando por algo. E ele fala que ele cura as feridas. Se a gente parar para pensar no contexto desse texto, nós estamos falando aqui que o Salmo 147, ele faz parte de um período que é o exílio, é o período pós-exílio. O povo de Israel, ele estava passando por um momento muito complexo. Talvez o principal momento, que é o exílio babilônico. O exílio babilônico talvez é um dos principais eventos, talvez um dos mais traumáticos do povo de Israel. Historicamente e espiritualmente, o exílio babilônico foi talvez um dos momentos mais complexos para o povo de Israel. Nós estamos falando aqui alguma coisa como 586 anos antes de Cristo. Ou seja, o Império Babilônico, ele veio para Israel, liderado por Nabucodonosor, e ele invade Jerusalém. Quando ele invade Jerusalém, ele acaba destruindo o Templo de Salomão. E junto com o Templo de Salomão, ele começa então a derrotar toda a elite de Israel naquele tempo. Nós estamos falando de reis, nós estamos falando de sacerdotes, de escribas, de artesãos, né? E todos eles, então, são levados para a Babilônia. Então, Nabucodonosor, ele entra em Israel, destrói Jerusalém, destrói o Templo de Salomão e pega aqueles líderes e leva para a Babilônia. Esse é um período complexo porque ele não é um período que dura uns dias ou alguns momentos como a gente vive no nosso psiquismo. Esse período de exílio babilônico, nós estamos falando que ele tem em torno de 70 anos. São 70 anos. Quando a gente para pensar, a gente quer tudo muito rápido o tempo inteiro, né? A gente falou ontem que Josué
levou o povo para a terra prometida. A gente falou ontem que Moisés estava com esse povo já 40 anos vivendo no deserto para poder entrar nessa terra prometida. Olha, 40 anos ontem, e aqui a gente está falando de 70 anos. É muito tempo. O povo há muito tempo estava ali numa situação complexa. Ou seja, eles só voltaram, esse povo só voltou para a terra dele quando um rei persa, que era o rei Ciro, ele conquista a Babilônia, então ele pode retornar, o povo pode retornar para a sua terra, depois de 70 anos. E algumas consequências ficam muito marcadas nesse período. Se a gente pegar, por exemplo, o povo, certamente existia ali naquele povo um trauma coletivo, né? Uma sensação de abandono, que Deus havia abandonado. Você imagina, eu estou vivendo essa situação, um outro rei vem, toma Jerusalém, destrói o templo de Salomão. Imagina quem está vivendo aquilo naquele exato momento. Pensa, não, mas cadê Deus? Né? O Deus dos exércitos, o Deus que fazia tudo, o Deus que tudo pode. Como assim vem esse cara, um pagão, e destrói tudo aqui, e ainda nos leva cativo para a Babilônia? Eu sendo um rei, eu sendo um escriba, eu sendo um sacerdote, agora estou subjugado a este cara pagão? Você imagina o que passava na cabeça desses caras, desses agora exilados na Babilônia? Imagina que eles tinham uma crise de identidade muito forte, porque eles perguntavam, cadê Deus? Ué, por que Deus tinha permitido que isso acontecesse? Depois de toda a dedicação, depois de tudo aquilo que eles viram que Deus fazia no Templo de Salomão, todas aquelas ofertas de gratidão, todos aqueles rituais que aconteciam no Templo de Salomão, assim como havia sido previsto na lei de Moisés. E aí, do nada, chega esse cara, Nabucodonosor, toma ali Jerusalém, destrói o templo, torna cativo essas pessoas. E agora? Imagina que esses caras estavam numa situação de não acreditar mais em Deus. De achar que Deus tinha permitido, talvez Deus não fosse tão forte assim. Talvez não tivesse com tanto poder assim. E algumas reflexões profundas acontecem nesse período, né? A gente chama esse período de um período de rebeldia teológica. O povo estava rebelde, né? Esse povo estava arrependido, né? Esse povo estava pensando que essa restauração, a aliança, a esperança messiânica estava tudo por terra. Porque como assim Deus permitiu que tudo isso acontecesse? Uma coisa legal para a gente pensar. O Salmo 147, ele é um salmo que ele faz parte de um lamento. Que ele é um lamento escrito exatamente neste momento, no momento de, aqui já é o pós-exílio, mas ele foi escrito com esta dor, com esta coisa carregada, né? Assim como outros livros da Bíblia também foram escritos como lamento nesse período. Ezequiel, Daniel, Jeremias, uma parte, por exemplo, de Isaías também está nesse lugar. É uma escrita com um certo lamento, com esse certo pesar, porque se tinha essa necessidade ali de pensar, cadê Deus? Talvez você esteja exatamente nessa situação. Talvez o que o seu coração tenha buscado é uma presença, essa falta dessa presença, esse vazio existencial, essa sensação de que alguma coisa ainda me falta e que eventualmente eu não estou completo do jeito que eu estou. E que eu precisaria de alguma forma ter algo para poder completar este vazio. Algumas pessoas buscam este algo para completar o vazio nas coisas deste mundo, na bebida, aí estão se enfiando cada vez mais no alcoolismo. Outras pessoas buscam essa resposta em vários tipos de terapia. Hoje em dia existem inúmeros tipos de terapia, então esse vazio existencial eu busco na terapia 1, depois na 2, depois na 3. Eu conheço pessoas que fazem 4, 5, 6 tipos de terapia de maneira simultânea. Ela tira para tudo quanto é lado. Talvez você busque essa resposta em diversos tipos de religião,
Então, ora você está em uma, ora você está em outra, ora você pensa uma coisa, ora é Deus, ora é outros deuses. Porque existe uma falta estruturante aí dentro de você. Essa falta estruturante é o que marca uma necessidade, marca uma lacuna a ser preenchida, que é exatamente essa lacuna que Deus preenche. Quando o Salmo diz que Deus cura o coração quebrantado e cuida das feridas, ele está falando de um povo, esse povo que ele estava aqui agora, que um povo que viu a sua cidade ser destruída, um povo que se sentiu rejeitado por Deus, um povo que teve que reconstruir a sua fé do zero, porque tudo aquilo que eles acreditavam, tudo aquilo que eles tinham caído por terra ali. Porque chegou um cara pagão, destruiu tudo, levou a gente para esse lugar da Babilônia, e a gente está aqui durante muitos anos, 70 anos já se passaram, cadê Deus? Acho que o que ficava no coração dessas pessoas é, cadê Deus? E é muito engraçado pensar isso, né? Porque mesmo diante de toda essa dinâmica, existia ali um ensinamento de Deus. E o meu chamado é para que você reflita um pouco sobre isso. Qual será o ensinamento de Deus que está faltando para a tua vida, para que essa carência, esta falta, ou essa necessidade existencial, né? Esse buraco existencial, seja completado por Ele. O meu chamado é que você coloque diante de Deus esse seu coração e essa sua sensação, talvez, de não completude. E peça para Ele poder completar você, te preencher, porque só Ele é capaz de preencher você. É exatamente nesse lugar que nós encontramos Deus, né? A gente encontra Deus não é no lugar de ser só presente, não é de uma resposta rápida. Muitos de nós estamos buscando o tempo inteiro ter resposta rápida para as coisas. Então eu tenho uma situação e a gente faz Deus como se fosse o nosso servo, e não o contrário. Eu brinco, eu digo que isso é o poste mijando no cachorro, é a banana comendo o macaco. Então a gente pede para que Deus responda hoje, e a resposta tem que ser assim ou assada. Porque Deus responde, então Ele vai me responder hoje. Aqui, gente, o povo, ele estava há 70 anos no exílio babilônico. 70 anos. A gente não está falando de hoje, amanhã e talvez o ano que vem. A gente está falando de 70 anos. É muito tempo. Então não é só uma resposta rápida. Aqui, o que acontece aqui é que Deus coloca uma presença. E é uma presença que restaura. É essa presença. A presença tem a ver com o lugar de habitação, de morar em você, de estar dentro de você. E aí a pergunta que eu imagino que essas pessoas façam, e que talvez você esteja fazendo também, é: por que Deus sendo Deus, Deus sendo todo-poderoso, permitiu que esse gentil, que esse cara que entrasse na cidade de Jerusalém, destronasse, derrubasse o templo de Salomão, e que pegasse aquelas pessoas todas e levassem consigo para o exílio babilônico? Eu acho que a gente tem 3 tipos de resposta aqui para essa pergunta. Talvez a primeira resposta é uma resposta histórica, que tem a ver com uma desobediência persistente. O que estava acontecendo ali ao longo dos séculos, Israel ele estava como um povo que ele estava criando muita idolatria, estava vivendo muita desobediência. Esse povo ele vinha sendo oprimido de alguma maneira. E aí, quando a gente pensa isso, a gente tem que pensar em Israel, tanto aquela divisão clássica, né, o Reino do Norte, que já tinha sido exilado das 12 tribos de Israel. Então, 10 delas já tinham saído dali. A gente está falando do Reino do Sul, ali onde tem o pessoal de Judá. Então, onde Judá, a cidade, o povo de Judá acontece. E aí Deus está falando ali para aquele povo que isto acontece pela desobediência. Esse povo vinha sendo desobediente há muito tempo, desobedecendo há muito tempo a Deus. E isso afastou esse povo da aliança com Deus. Lá em 2 Crônicas
36, 15 e 16, ele vai dizer alguma coisa do tipo que Deus advertiu várias vezes o povo. Deus havia mandado mensageiros advertindo muitas vezes o povo que o caminho que aquele povo estava seguindo era um caminho errado, que não deveria ser aquele caminho. Só que sabe o que o povo fazia? O povo, ao ouvir a mensagem de Deus pelo mensageiro, o povo zombava do mensageiro. O povo tirava sarro do mensageiro. Ou seja, uma resposta lógica para esse tempo em que esse povo fica exilado lá, perguntando cadê Deus? Cadê Deus? É uma resposta da desobediência mesmo. É, sem dúvida nenhuma, uma resposta de um povo que estava desobediente. E Deus mostra ali a sua paciência, né? A paciência dele foi longa, né? Ele chegou momentos em que estava difícil e ele ainda assim se colocava mandando a mensagem para o povo, explicando para o povo o que deveria fazer. E aqui é legal a gente pensar. Deus não deixa o povo ser exilado e ficar os 70 anos como punição. Não entenda isso. Deus não puniu o povo. Deus estava ensinando que existe consequência naquilo que a gente faz. Muitas vezes Deus está te mandando uma mensagem para você e você simplesmente está ignorando a mensagem. Muitas vezes, por causa da sua vontade, por causa do teu desejo, você se apega àquilo que você quer e você esquece tudo ou ignora tudo aquilo que Deus tem dito e tem falado com você. Ou muitas vezes Deus está falando com você exatamente do seu lado, só que você espera um evento gigantesco para que, então foi Deus que falou comigo pelo evento gigantesco. Esquece que às vezes ele vai falar contigo ali, ó, do seu lado. Então, esse período em que o povo estava desobediente, Deus estava ali mandando mensagem para ele. Portanto, não é sob punição. O povo escolheu estar neste lugar. Essa é a primeira das respostas de que por que Deus eventualmente permitiu que o exílio do povo de Israel. A segunda é uma resposta teológica. Ou seja, quando a gente fala de teológica, aqui a gente está falando que é um juízo de Deus, mas com um propósito de restaurar. O exílio foi disciplina, mas foi disciplina com uma finalidade redentora. Ou seja, Deus nunca perdeu o controle. O objetivo era restaurar e não destruir. Quando ele permite que aquele homem, um pagão, entrasse na cidade de Jerusalém, tomasse o templo de Salomão, destruísse tudo e levasse o povo consigo, ele não estava destruindo. Ele queria era restaurar o povo, ensinando o povo o que tinha que fazer. Depois de 70 anos na Babilônia, 70 anos, lá em Jeremias 29, 10, 11, diz que ele iria cumprir todas as boas promessas dele. Ou seja, esse é um Deus que nunca perdeu o controle. Na verdade, ele tinha um propósito de restaurar aquele povo. Talvez você tenha uma sensação de que, de alguma maneira, você está esquecida ou esquecido. Talvez você tenha a sensação de que o teu pecado, aquela culpa que você tem por ter feito aquilo que você fez, te afastou de Deus e que Deus esqueceu de você. Eu te digo aqui nesse dia aqui que não, porque Deus é aquele que tem um propósito de restaurar a sua vida. E o terceiro item que talvez explique, né, que dê a resposta porque Deus permitiu que o exílio do povo de Israel, talvez é uma resposta mais existencial, que é aquela que diz que Deus ele nos encontra na dor. O exílio serviu ali para ensinar o povo de Israel que ele não habita no templo, mas ele habita nos corações, um coração contrito, um coração que está arrependido, um coração sincero. E o meu chamado é que você coloque este coração diante de Deus. Eu não sei pelo que você está passando. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei qual é o teu choro, eu não sei qual é a tua angústia, eu não sei pelo que você passou na última semana, mas Deus sabe
Porque Deus não habita só no templo, Deus habita no seu coração. E ele habita num coração que está quebrantado, que está contrito, que está arrependido, que está confessando com um coração sincero. Coloque isso diante de Deus. Se o teu problema hoje te faz ficar com esta angústia, peça para que Deus coloque em você a convicção e a certeza de que Ele sabe de todas as coisas e peça para que Ele habite dentro de você. Porque é aí que Ele habita. Não é no templo, não é na igreja, é dentro de você. O povo ali, pessoal, ele estava sem templo. Não tinha templo, o templo tinha sido destruído. O povo, ele estava sem cidade. Ele havia saído de Jerusalém e tinha sido levado para a Babilônia. É para um outro lugar, com outras regras, com outra dinâmica acontecendo. E o povo, ele estava sem sacrifício. O sacrifício aqui faz menção ao povo realizar. O povo realizava sacrifícios para quê? Para que a lei de Moisés se cumprisse. Só que, como é que a gente vai realizar agora sacrifícios se o templo, e deveria acontecer no templo segundo a lei de Moisés? Como é que a gente vai fazer isso agora? Como é que eu vou estabelecer esse contato com Deus? Você deve estabelecer esse contato com Deus porque ele se encontra no teu coração, não é no templo. É dentro de você. E este povo, eles tinham uma necessidade. Eles precisavam viver pela fé. Não agora mais pelas questões materiais, pelo templo, pela cidade, pelo sacrifício que ele fazia material, o sacrifício vivo ali material, mas pela relação com Deus. Aquela relação que aconteceria dentro do coração. Aquele coração que estava quebrantado, arrependido, era nele que Deus iria estabelecer uma aliança viva. O meu chamado é que você coloque diante de Deus o seu coração e peça para Ele estabelecer esta aliança viva com você. De maneira que você não vai mais agora pautar a sua vida por aquilo que você acredita ou por aquilo que você vê, mas pela fé de Cristo Jesus no teu coração. Talvez, se eu pegar o meu lado teólogo, vai pensar que Deus restaura a cidade assim como Ele restaura o coração do povo. Talvez, se eu pegar o meu lado da neurociência, a gente vai pensar que esse vínculo, essa presença emocional, uma presença emocional segura, libera no teu cérebro um tipo de hormônio chamado ocitocina. A ocitocina é um hormônio do vínculo. É um hormônio que ele é liberado quando nós nos sentimos confiantes, confortáveis diante de uma presença segura. Estou tentando dar resposta fisiológica para uma coisa que é espiritual. Então, ainda que a sua biologia libere ocitocina no teu corpo de maneira que você vai se sentir confortável de estar onde você está, é Deus quem é esta presença que vai fazer com que você estabeleça vínculo com Ele. Talvez o meu lado psicanalista diria, como dizia Winnicott, que é um grande psicanalista inglês do século passado, que dizia assim, não há cura sem uma presença confiável. E essa presença confiável é de um outro que vem, que se estabelece, que me dá uma certa estabilidade emocional. O trauma, ele se instala quando a gente tem dor. O trauma, ele se instala quando a gente está sozinho, quando a gente se sente abandonado. Mas o trauma, ele pode ser reconfigurado e quebrar e tirar esta dor quando a gente busca uma presença. E essa presença não tem a ver com uma pessoa que está do seu lado, teu marido, tua mulher, teu filho. A gente busca muito nesse outro, este conforto, neste outro humano como nós. O meu chamado é que você busque em Cristo essa presença reconfortante. Perceba, nós não estamos falando aqui só de poder, nós estamos falando aqui de presença, de habitação. Ou seja, Deus poderia ter simplesmente dado uma ordem dos céus e aquele povo todo que estava exilado voltar para sua terra. Mas ele preferiu que o povo passasse durante 70 anos, aquele problema, aquelas dificuldades, para que a presença dele se manifestasse naquele povo.
Agora não mais sob a ordem de uma coisa física, como o templo, a cidade, o sacrifício, mas sob a ordem de uma coisa que era a conexão com Cristo. E é isso que eu queria te chamar hoje, assim. Que Deus habite dentro de você e que Ele consiga tratar a sua angústia, que Ele consiga quebrar a sua angústia. Porque lá em Isaías, no capítulo 57:15, diz assim: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Eu moro no lugar alto e santo, mas também habito os que têm espírito arrependido e humilde. Eu revigoro os abatidos e encorajo os de coração arrependido. Olha aqui que palavra poderosa. Olha isso. Ó, eu moro no lugar alto e santo. Isaías 57:15. Mas também habito, ou seja, ele está dizendo, ó, eu sou Deus. Eu moro no lugar alto e santo. Aí ele continua, mas também habito com os que têm o espírito arrependido, aquele que se arrependeu, aquele que olha para si mesmo e fala, meu Deus, sem ti eu não sou nada, eu sou só carne, sou osso, e que eu posso simplesmente deixar de existir daqui a um segundo. E ele fala, ó, mas habito com aqueles que têm o coração arrependido e humilde. Humilde aqui faz menção a você entender que você não é nada mesmo. Não adianta, não importa o tanto de dinheiro que você tem, não importa o tanto de tempo que você tem com Cristo, ou quanta influência ou cultura que você tenha. É neste coração arrependido e humilde que ele habita. E ele continua dizendo, e eu revigoro os abatidos. Se você está abatido hoje, aqui está dizendo nessa palavra de Isaías 57:15 que ele revigora os abatidos. E mais que isso, ele encoraja aqueles que têm coração arrependido. Perceba, esse texto fala que mesmo Deus sendo alto e sublime, ele também escolhe morar no coração que está esmagado, o coração que está partido, o coração que está destroçado. É aí que ele quer morar. Sabe por quê? Porque tem a sua presença. Mas essa presença de Deus, ela não é invasiva. Ela é acolhedora. Portanto, ele não vai fazer isso se você não permitir que ele faça. Que essa palavra alcance o seu coração e que você entenda de uma vez por todas que você é quem precisa abrir o coração para Deus. É Ele que vai entrar, mas quando você permitir que Ele faça. Você não precisa de resposta agora, meu amigo, minha amiga. Você não precisa. Sabe aquela resposta que você está buscando, que você quer para hoje, que você quer daqui a pouco? Você não precisa dessa resposta agora. Sabe do que você precisa? De presença. Talvez o que está faltando na tua vida hoje não é a resposta, se eu devo continuar aqui ou não. O que está faltando na tua vida hoje é presença, e é a presença de Deus. Mas Deus só habita com aqueles que o convidam. Ele só acolhe aqueles que estão cansados. Ele só cura aqueles que estão feridos, mas que se permitiram ser curados por Ele. Tem um versículo que todos nós conhecemos, certamente vocês conhecem, que é o Salmo 23, em que ele diz assim, ó, ainda que eu ande pelo vale do sombra da morte, e ele continua, tu estás comigo. Ou seja, ele não impediu que esse salmista ele andasse pelo vale do sombra da morte. Aqui foi Davi que escreveu o salmo. Mas ele fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu estou andando no momento de tribulação. Eu estou andando num momento de dúvida, de confusão, de necessidade. Ainda que eu ande neste lugar, tu estás comigo. E é isso. Talvez o que você precisa fazer na tua vida é justamente abrir o teu coração para ter esta convicção. E para abrir este lugar, dizendo assim para Cristo, tu estás comigo, ainda que eu esteja num lugar difícil.
não é de resposta que você precisa. Não é de resposta que você precisa. Você precisa da presença. É esta presença que você precisa. Perceba, o vale aqui nesse texto de Davi não desapareceu. Ele estava andando no vale da sombra da morte. Mas a grande sacada é que ele não estava sozinho. Era a presença que estava ali do lado dele, a presença do Todo-Poderoso, do Deus Todo-Poderoso. Esse é o meu convite para você. Que você abra o teu coração, independente da tua angústia, da tua dor, da tua confusão, que você, independente da resposta que você busca, mas que você permita que a presença de Deus te habite. E vai ser esta presença que, uma vez habitando você, que vai te acolher e que vai curar a sua dor, a sua ferida. Ao longo desses dias que a gente está aqui fazendo essa dinâmica, a gente falou sobre muitas coisas aqui. A gente falou do processo de metanoia, a gente falou sobre a ansiedade, a gente falou sobre a semeadura, a gente falou sobre o vazio existencial, falamos sobre o medo, falamos sobre a autossabotagem, mas todas essas coisas, todas elas só conseguem ser respondidas trazendo para você o acalanto, o sossego e a paz que você precisa, se você entender que só a presença de Cristo vai promover a cura do seu medo, da sua angústia, da sua depressão, do seu estado caótico. E quando você abrir a porta para ele entrar, ele vai habitar dentro de você. E ele vai acolher o seu coração, promovendo dentro de você cura. É isso que eu espero para você, em nome de Jesus. Porque Deus é Deus. E se você está aqui e está comigo até aqui este momento, é porque Deus tem esse chamado para você. Eu queria encerrar fazendo uma oração. E eu peço que Deus continue reverberando dentro de você esta palavra, porque com certeza Deus tem um propósito para você. Fecha o teu olho. Deus, eu quero colocar diante do Senhor, meu Pai, essas pessoas que mais uma vez eu não sei o que passam, não sei qual é o problema que estão vivendo, eu não sei qual é a dor, qual é a angústia, qual é o medo, eu não sei qual é a necessidade de resposta que eles estão buscando, mas como diz a sua palavra, não é a resposta necessariamente que nós precisamos. Nós precisamos da tua presença, porque é esta presença que, uma vez nos habitando, vai nos acolher e vai curar as nossas feridas. Eu peço, meu Pai, que o Senhor continue tocando cada coração aqui e que a tua presença se manifeste em cada uma das vidas, de maneira a constrangê-los, porque não dá para viver sem o Senhor. É esse constrangimento de uma vida que não faz mais sentido se não for em ti. Que cada um aqui perceba a grandiosidade do que é viver contigo, viver junto contigo e habitado pelo Senhor. Esse é o meu pedido, meu Pai, que o Senhor coloque em cada um dos corações, inclusive no meu coração, a necessidade de todos os dias termos contigo esta presença e buscarmos essa presença por meio da oração, essa presença por meio da palavra, essa presença por meio daquilo que é o teu Espírito Santo. E que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja glorificado, que o Senhor seja engrandecido, hoje, amanhã e todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus toque o teu coração, que você tenha um domingo abençoado e não se esqueça, essa dor, essa angústia, essa situação que você está passando, que eu desconheço, mas Deus conhece, somente a presença de Deus pode tocar, curar e habitar você. Que você sinta isso no teu coração, que essa palavra possa florescer, frutificar, prosperar dentro de você, no dia de hoje e ao longo dos dias,
e que Deus habite a tua vida, em nome de Jesus. É o que eu peço, é o que eu espero e é o que eu desejo para você. Que Deus te abençoe. Um ótimo domingo a vocês e até a próxima. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, certo? Que Deus te abençoe. Tchau. Muito bom dia. Tchau.